Aleluia, glória a Deus, shalom, shalom, queridos. Espero que todos que vão entrar estejam bem, os que também vão assistir esse momento depois, que o Senhor possa de alguma forma te fortalecer nele, na força do seu poder. Amém? Vamos estar um pouco aqui com vocês. Shalom, shalom, glória a Deus. Vamos compartilhar mais da palavra do Senhor. Os que já entrou, os que vão entrar, os que vão assistir depois, sejam abençoados pelo poder da palavra de Deus, o Espírito Santo. Nós te agradecemos por esse dia, te agradecemos por mais uma oportunidade de provar milagres, de viver milagres e de alguma forma promover milagres para aquelas pessoas que estão perto de nós, porque essa é a essência dos teus filhos, dos teus talmidins, que são os discípulos. Eles promovem ambientes de cura, eles promovem ambientes de restauração, de reconciliação. Aleluia! Glória a Deus! Nos ajude, Senhor. Nos ajude. Aleluia, queridos. Aleluia. Vamos iniciar aqui o momento nosso. Quero falar um pouco sobre a questão do Evangelho. Qual é o Evangelho que nós estamos vivendo, ouvindo, tá bom? Ou até compartilhando. É o evangelho de motivação ou um evangelho de poder? Nesse tempo nós estamos recebendo uma atmosfera, os líderes, a partir dos líderes começa uma atmosfera ou de um evangelho de motivação ou de um evangelho de poder. Nada é compartilhado sem que alguém que tem uma liderança, que tem um posicionamento dos demais, se posicione mediante alguma situação. Amém? Você que está aí já na live, nesse momento, se você puder falar como está o áudio, se você está me ouvindo bem, fala para mim aí, por favor, tá bom? Aleluia. Amém. Bênção de Deus, glória a Deus. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Aleluia. Então, queridos, quero falar um pouco sobre o evangelho de motivação ou o evangelho de poder. Nesses dias nós estamos sendo afetados pelo evangelho de motivação. As pessoas estão sendo levadas, afetadas por uma atmosfera de motivação. Motivação é bom? É, com certeza. Mas ela não tem fundamento. O fundamento a qual vai me tirar de uma situação, vai me levar a ser constante e firme. Então, motivação é para que você se anime para que algo aconteça. E muitas vezes nós vivemos de motivação em todos os momentos de nossa vida, porque nos acostumamos
porque estamos ouvindo um evangelho de motivação, mas não um evangelho de poder, de restauração, de mudança de mentalidade, de postura, e de um evangelho de constância. O apóstolo Paulo é bem claro quando ele fala sobre isso. Eu quero passar para ti agora. Aleluia. 1 Coríntios, capítulo 2. Oh Espírito Santo, obrigado. Obrigado por a mensagem, obrigado pela palavra, obrigado pelo teu Espírito, Senhor, obrigado pelos dons, obrigado pelo poder de Deus, poder da palavra. Eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço. O apóstolo Paulo está relatando mediante aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 2, o verso 4, olha o que ele diz: a minha palavra e a minha pregação não consistem em linguagem de persuadivas de sabedoria, ou uma mensagem que venha persuadir as pessoas de sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito, ou Espírito e poder, para que a fé de vocês não tenha apoio em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Aleluia! Olha que algo maravilhoso. O apóstolo Paulo, ele traz essa menção que naqueles dias já havia uma atmosfera de um evangelho de motivação, mas ele agora age mediante a essa atmosfera, ele se posiciona, porque o que lhe tocou não foi uma mensagem bonita, agradável, uma mensagem que lhe fez estar animado por alguns momentos, ou saiu de uma reunião animado, querendo vencer, querendo conquistar, e logo após alguns minutos ou alguns momentos, ou talvez no outro dia, ele novamente precisa de ser animado por uma mensagem de motivação. E o apóstolo Paulo, ele vai de encontro a isso. Ele diz: a minha palavras, ele está falando as minhas palavras, aquilo que eu falo. Veja, ele não está falando da pregação ainda, ele está falando daquilo que eu vivo dia a dia. E a minha pregação não consiste em linguagem que venha persuadir as pessoas, ou de sabedoria, amém? Mas em demonstração do Espírito e de poder, aleluia, para que a fé de vocês não se apoie em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Aleluia, aleluia. Queridos, nesses dias há uma atmosfera de um evangelho de motivação. Os profetas se calaram. Os profetas ficaram, talvez estão nas cavernas da vida, dos processos. Quando a voz profética se cala, o povo perece. E eu nunca vi, eu ministro em igrejas, eu ministro em eventos, eu tenho igreja, e eu vejo que durante esse tempo as pessoas, elas estão totalmente em uma atmosfera de motivação.
elas precisam de alguém para lhe motivar, elas precisam, como diz o ditado, de alguém que lhe empreste uma bengala espiritual. O apóstolo Paulo está dizendo: o que eu estou passando para vocês vai revolucionar a vida de vocês. Há um poder, o apóstolo Paulo diz em Efésios 3:20, há um poder que opera em nós, há uma ação maior do que a gente, há alguém que nos governe, alguém que nos habilite. Não é sobre o que eu sei, nem o que eu aprendi, humanamente falando, não é sobre diplomas, não é sobre cursos teológicos, porque isso o apóstolo Paulo tinha tudo. O apóstolo Paulo tinha vários cursos teológicos, ele sentava aos pés de Gamaliel, e ele fala: considero isso tudo perca, considero isso tudo um nada, para que eu venha ser achado em Cristo Jesus, para que eu venha ser encontrado nele. E todas as coisas que ele aprendeu, ele entendeu que teve ainda o seu mérito humano. E agora ele fala: o que eu prego, o que eu falo para vocês, não é para persuadir, não é para te motivar, é para te transformar. O que eu prego para vocês, o que eu falo para vocês, a palavra que eu trago para vocês, não é para persuadir, não é para motivar vocês por um momento, por um tempo, por um culto, por uma reunião, por um evento. Não, o que eu estou falando para vocês tem um encargo de espírito e um encargo de poder para trazer uma manifestação, uma visitação celestial sobre tua vida, nos 3 níveis, na tua alma, no teu corpo e no teu espírito. O que eu ministro para você é em demonstração do espírito e de poder. E ele disse: eu não posso trazer uma mensagem humana, para que você não se apoie em sabedoria humana, mas que você esteja apoiado no poder de Deus. Veja uma geração fraca na sua alma, fraca no espírito, uma geração que tem apoiado agora no ministério coaching. Os pastores estão saindo do ambiente profético para se tornar coaches, porque hoje os cultos são cultos de motivação, mas não cultos de poder, não cultos que traz cura, não cultos a qual os demônios ficam perturbados a ponto de ir embora daquele lugar. São cultos agradáveis, tal que eles estão totalmente à vontade lá, onde demônios e pessoas cultuam juntos. As enfermidades ficam à vontade no lugar. Ah, meu Deus, o apóstolo Paulo, ele teve o prazer de ver, de ouvir e sentir todas as emanações celestiais. E ele entendeu que o que ele carregava é maior do que palavras humanamente falando, sabedoria humanamente falando. O que ele carregava, o que saía dele, tinha poder para transformar vidas, tinha poder para curar os enfermos, tinha autoridade para expulsar os demônios, e onde as pessoas eram transformadas. Queridos, hoje eu vejo uma igreja fraca, porque existem líderes omissos, líderes que deixaram a voz profética calar, líderes que agora vivem em um culto de um padrão do sistema, porque eu não posso trazer um confronto nas escrituras, em uma liberação profética,
porque eu tenho medo de perder o irmão, eu tenho medo de perder os recursos, eu tenho medo de perder o cargo, eu tenho medo de perder minha reputação, eu tenho medo de perder a glória, eu tenho medo de perder a presença, cara. É um tempo que Deus está querendo mudar a vida de Anas. Anas estão querendo gerar, e Deus está querendo um profeta. É tempo da visitação celestial, é tempo de um evangelho de poder e não de um evangelho de motivação. É tempo de uma igreja forte, uma igreja viva, uma igreja curada, uma igreja restaurada, uma igreja totalmente de autoridade. Queridos, meu Deus, eu sinto que é tempo de Samuéis nascer. Deus está querendo intervir sobre as nações, sobre a nação brasileira. Deus está querendo, Deus está ansiando, aleluia. Existem muitas pessoas que estão prestes a gerar Samuel, mas os sacerdotes estão corrompidos, mas os líderes vivem de atmosfera de motivação. Ana não gerou um filho porque orou, meramente falando. Ana só gerou um filho porque um sacerdote liberou uma palavra. Queridos, onde estão os pastores que se levantam com a voz profética? Os pastores que de fato liberam decretos? Os sacerdotes, líderes que não vivem um evangelho de motivação, mas um evangelho de poder, um evangelho de autoridade. Esses dias o Senhor deseja, há uma urgência no coração de Deus de gerar Samuel nessa geração, mas Ana está gritando. O Senhor até quer fazer, mas os sacerdotes não estão entendendo a movimentação espiritual. Não, eles não estão entendendo. Os cultos não são para nós, os cultos não são para homens, para você trazer palavras bonitas e fortalecer os homens, dizer, cara, meu Deus, a igreja está saindo animada, a igreja está saindo de uma ministração a qual elas estão por um tempo fervorosas, por uma palavra de motivação. O apóstolo Paulo diz, não, a palavra que eu ministro é uma palavra de poder, espírito de poder, para transformar, para te fazer e te habilitar quem tu és espiritualmente. Nós precisamos entender que um evangelho de motivação não vai nos levar a uma vida de constância, de vitória, de governo, de propósito. Corra de um evangelho de motivação, busque um evangelho de poder, busque ser tocado pelo poder de Deus, pela cura divina, porque eu vou te dizer, o ministério de Jesus foi 90% cura e libertação. Vou repetir, o ministério de Jesus foi 90% cura e libertação. E 10% ele ensinava para curar, ele ensinava para libertar. O mundo espiritual é real. A igreja não é natural. A igreja não é um CNPJ. A igreja é uma constituição celestial, com poder, autoridade manifestada aqui na terra.
Se você levar a igreja com um ambiente normal, você vai ver naturalmente as coisas normal. Você não vai ser curado, teu corpo, tua alma e teu espírito não vai ser curado. Você não vai ser liberto de cativeiro de alma, de prisões hereditárias. Você vai viver preso e tua vida vai ser sempre uma estagnação. Você não vai ter uma vida livre, uma vida, queridos, as pessoas estão sempre apegadas ao sacrifício da cruz. Sim, correto. Mas o sacrifício da cruz foi para a salvação eterna. Foi para a salvação eterna. Se você crê hoje, se você aceitar Jesus agora, e Deus decidir te levar depois de alguns minutos, você irá reinar com Ele celestialmente, falando eternamente. Mas enquanto você está aqui na terra, você aceitou Jesus, decidiu em Jesus, iniciou. O aceitar Jesus é o início de uma grande vida com Ele. Mas não é tudo. O aceitar Jesus é o início de um processo gradativamente permissivo. Você precisa permitir que o poder de Deus se aperfeiçoe em tuas fraquezas. O aceitar Jesus é o início de uma grande história por toda a eternidade. Então você não pode só se apegar assim, não, o sacrifício de Jesus, correto, mas enquanto você estiver aqui na terra, haverá atmosferas de pressão, opressão, perseguição, tentando roubar o teu propósito, tentando ferir a tua vida espiritual. Então você precisa entender como eu lido com isso. É espiritualmente, não é carnalmente, não é naturalmente. A nossa luta não é contra carne, nem contra sangue, nem contra esposa, nem contra o irmão, nem contra pastor, nem contra... Não. A nossa luta é contra principados e potestades, dominações. Aleluia, o apóstolo Paulo fala isso. O evangelho, repito, o evangelho é o evangelho de poder, de autoridade. Autoridade para expulsar os demônios, autoridade para curar os enfermos, autoridade para conquistar territórios, autoridade para se posicionar mediante ao governo injusto. Esse é o evangelho. O evangelho não consiste em motivação, porque hoje existe uma grande atmosfera de motivação, existe uma igreja fraca. Os líderes estão omissos. Eu vou te falar algo com toda certeza: 90% dos pastores, eles têm medo de se envolver com o mundo espiritual. Eles têm medo de demônios, de entidades. Eles sofrem em suas identidades, porque não buscam crescimento espiritual, achando que a igreja é material, é natural. Nada disso. Nunca foi, nunca vai ser. O fato de você não se posicionar e entender que você é um espírito, foi ungido para trabalhar na atmosfera espiritual, para liberar o físico, manifestando o reino dos céus aqui na terra, curando pessoas, batizando pessoas, orando por elas em demais situações, e autoridade sobre o reino das trevas. Em nome de Jesus, você não vai ver milagres, curas, transformação, proezas e maravilhas do reino. Você vai ter uma igreja fraca. Uma igreja fraca porque a mensagem que você está pregando, a mensagem que você está ouvindo, a mensagem que elas estão também ouvindo, é uma mensagem motivacional. Como eu falei, os profetas estão calados nas cavernas, e os coaches, não tem nada a ver com coaches, são uma bênção. É necessário cuidar do ambiente da alma, sim, mas não é o fundamento. O fundamento é
Deus tocando no nosso espírito, e a gente governando a alma e dando ação do reino de testemunha no corpo, sendo testemunha. Mas hoje as pessoas estão fracas, não pode ter um confronto, que tudo que ganhou no culto, no outro dia, logo quando sai do culto, foi por água abaixo, são odres rachados. Não é culpa do vinho, o vinho tem toda hora, o vinho tem para aquele que é sedento, para aquele que é faminto, para aquele que deseja, vai vir, vai verter toda hora, é uma fonte inesgotável. Mas não é sobre odres velhos, é sobre odres novos. O Evangelho, ele tem sua ação permanente, ele quer que permaneça em você, e quer crescer, e quer transbordar, para que outros sejam alcançados por aquilo que está permanecendo em vós. Nós precisamos, pelo amor de Deus, uma vez por todas, resgatar a voz profética no meio da igreja, resgatar o grito, o rugido do leão, e nos posicionar como governo, autoridade celestial aqui na terra. O Senhor disse: eu vos dei autoridade, eu vos dei autoridade sobre os demônios, as entidades, e porá as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. Por onde você for, pregue o Evangelho, batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Aquele que crê será salvo. Meu Deus, olha que algo. Ele disse: eu vos dei autoridade, vocês farão obras maiores, vocês irão fazer coisas maiores do que eu. Olha o que Jesus está falando: eu, como o Pai me enviou, eu também vos envio. Receba o Espírito Santo. E o que está acontecendo? Onde estão os milagres? Onde estão as pessoas que estão vindo enfermas para a igreja e voltando na mesma atmosfera de enfermidade? Onde estão as pessoas que estão presas em cativeiro de alma, em prisões, em maldições, estão voltando para casa do mesmo jeito? Você precisa entender que o Evangelho é o Evangelho de poder, não o Evangelho de motivação. Senão, queridos, vamos ter pessoas sempre querendo se apoiar nas outras. Olha o que João Batista fez. João Batista discipulou, cara, os seus discípulos, sempre dizendo: vem alguém maior que eu, que eu não sou de desatar a sandália. Vem alguém, líderes, por favor, pastores, apóstolos, profetas, a sua vida tem que instigar as pessoas a conhecerem Jesus e prosseguir a conhecer e saber que Jesus é uma fonte inesgotável. João Batista, ele instigava a visão, a audição, as emoções daquelas pessoas a encontrar Jesus e dizer: é Ele que vai nos governar, é Ele que vai tocar e vai nos mudar, é Ele, cara. E ali, quando eles encontraram, João Batista encontrou Jesus e disse: eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo, cara. E o seu discípulo disse: é esse que você fala? Ele disse: sim, é Ele. Olha o que eles falaram: João, a gente pode seguir Ele, cara.
E João, particularmente, conjecturando o texto, diz: foi para isso que eu instigava vocês, por ter sede e fome de Jesus, mais de Jesus, mais de Jesus. Ele vai te tocar, cara. Então a sua vida tem que instigar as pessoas a querer conhecer Jesus. A sua vida tem que instigar as pessoas a querer mais de Jesus e conhecer mais de Jesus, cara. Eu não posso trazer um evangelho a qual as pessoas venham a ser felizes por um momento e não conhecer que no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Seja feliz em qualquer situação, porque você vai vencer. Foi ele que disse: tenha bom ânimo, há tempo e fora do tempo. Acredite. Acredita, porque o que está sobre ti é um manto de liberdade, é um manto de cura, é um manto de poder, é um manto de restauração, é um manto de vida. Aleluia. Então não podemos, quando nós pregamos um evangelho de motivação, vai trazer ou vai copiar pessoas, ou vai fazer pessoas que sempre precisa de uma palavra de motivação para estar firmes, felizes e constantes. Pessoas que vão querer muletas, vão olhar para você e ver você uma muleta espiritual. Um evangelho de superação, um evangelho de motivação vai te fazer um homem, uma mulher que sempre vai querer ser ou ter uma muleta espiritual. Agora, um evangelho de poder vai encorajar você a buscar a tua conexão. A tua conexão. Quando nós estamos com o nosso celular sem o Wi-Fi, é isso, por favor, entenda, é isso. Quando você está sem internet, Wi-Fi ou dados móveis, quando é nos dados móveis, talvez foi o plano, tem que pagar o plano para voltar, ou botar crédito para voltar. Você já percebeu quando você está sem internet, você acelera teus batimentos, você fica preocupado: meu Deus, eu preciso saber como está a minha família, meu filho, eu preciso saber como estão meus negócios, eu preciso saber, você precisa de conexão. Sabia? E essa conexão, você quer que ela seja permanente. Quer que pegue no mato, quer que pegue na praia, quer que pegue em casa, quer que pegue não sei quantos mil metros, você só necessita de conexão. Você precisa buscar essa conexão espiritual. Se você não encontrar essa conexão espiritual, como é que eu vou encontrar? Não vou encontrar em um evangelho de motivação. Por isso que existe muitos irmãos fracos na fé. Olha o que diz, por favor, me ajude. A minha palavra e a minha pregação não consiste em uma linguagem de persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a sua fé, meu irmão, minha irmã, não venha se apoiar em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Um evangelho de motivação, sempre sua fé vai ser apoiada em pessoas. Todos os dias, motivação, para que você fique motivado. Mas quando a sua fé é apoiada no evangelho de poder, você encontra a sua conexão, acabou. Sua fé é apoiada numa conexão permanente. E eu digo a vocês, ela não vai cair, ela é permanente.
Basta se você se conectar todos os dias, toda hora. Então, queridos, por favor, eu oro nessa manhã. Alex, no volume 8. Eu oro nessa manhã pelos pastores, pelos líderes. Eu oro nessa manhã. Por favor, Senhor. Alex, volume 10. Por favor. As Anas estão precisando de um sacerdote que libere decretos. E Deus está precisando gerar em Ana um profeta, Samuel. Porque está faltando graça. Por favor, pastores. Pastores, por favor. Fala a verdade. Alexa, volume 4. Vou baixar aqui, Alexa. Fala a verdade para teus liderados, para tua equipe. Fala a verdade do Evangelho. Fala que a igreja não é um lugar de fast food, cara. Fala, a igreja não é um lugar de fast food, de reencontros, de irmandade. A igreja é o poder de Deus na terra, cara. A igreja é lugar de cura, a igreja é lugar de libertação, a igreja é lugar de mudança de vida, onde o câncer ele é expulso, onde a maldição ela é quebrada, onde o morto ressuscita e tem vida. Por favor, se você tem medo do mundo espiritual, vai para os montes, cara. Grita, vai para a caverna. Só sai de lá, cara, quando você estiver habilitado para enfrentar um ambiente celestial. Shalom, apóstolo Valdo, meu amigo aí. Homens como nós, que passaram, eu já tive medo do mundo espiritual. Já tive medo de entidades. No meu início. E aí? O que é que eu vou fazer? Pastores, vai para a caverna, te rasga, te lança, fica só no monte, enfrenta teus medos, seja habilitado em uma unção de autoridade. Mas por favor, não dá para as pessoas um evangelho de motivação, mas dá a eles um evangelho de poder e autoridade. Seja verdadeiro com você e com Deus. Deus, eu preciso. 99% dos pastores hoje tem medo do mundo espiritual, tem medo de se envolver, tem medo dos demônios, das entidades. Aí fica maltratando a igreja, os discípulos, porque eles estão enfermos na alma, enfermos no corpo, enfermos no espírito, travados. Eles estão em maldições, eles estão em prisões. E você, pastores, não tem orado, você não tem lido as Escrituras. Viva de status e de títulos. Não, por favor, não viva de status e de títulos. Uma unção é muito preciosa. Talvez você está negligenciando aquilo que Deus te fez e te deu. Eu não vos dei um espírito de covarde, eu te dei um espírito de ousadia e de poder.
É tempo de você se levantar e entender que o ministério de Jesus foi 90% de cura e libertação. Não tem como você correr. O evangelho não é um evangelho de motivação. O evangelho é um evangelho de autoridade, de poder, de cura, de restauração, de transformação. É tempo de você sair do púlpito e ir para a caverna e só sair de lá quando você sentir a mudança no teu espírito. Por favor, onde estão as curas das igrejas? Onde estão os demônios correndo daquele lugar perturbados? Meu Deus! Meu Deus! Eu postei um vídeo, não porque eu posso ouvir qualquer música, é a letra, não, seja verdadeiro. Você ainda é inclinado para a carne, você ainda é inclinado para a alma, você ainda tem rastejos, né? Coisas do passado no teu caráter. Não porque eu posso fazer isso, tal, ei cara, por favor, não, isso não é mais de acordo com a minha vida. Sabe por que não existe curas? Sabe por que não existe mais libertações? Sabe por que não tem mais o levanteando? Porque os pastores e os líderes desse tempo só querem viver no padrão do sistema. Não querem mais abandonar tudo para ir para um monte, passar 40 dias, passar por uma caverna ou por um lugar escondido. Eles querem púlpitos, mas não querem a unção, mas não querem a espremer a prensa da unção. É tempo da gente viver a realidade dos céus. Aonde estão as Marias dessa geração que vai emprestar os seus úteros para que o avivamento venha? Aonde estão os João Batista dessa geração que não vai negligenciar a sua unção a ponto de ser decapitado? Aonde estão os Estevãos? Onde estão os Paulos? Onde estão os Silas? Os Elias, os Eliseus? Aonde estão? Por favor, minha oração é para que os pastores de fato entendam que igreja é espiritual. Ensina que eles não podem comer qualquer coisa. Fala para eles, porque senão as emanações do corpo deles vai ser obstruídas. Eles vão lá, não precisa orar não, porque não pode, não precisa orar não, come. Jesus já quebrou tudo, e ali está a tua ovelha vomitando coisas consagradas, porque tu não ensina sobre os códigos da alimentação. Por quê? Só vai ensinar, meu Deus, o avivamento, você quer avivamento? Vai revolucionar, não tem como, vai perder amizades, vai perder reputação, vai ser perseguido, e vai trazer uma revolução total. O que é que aconteceu com Martim Lutero? Vocês não querem falar? Vamos lá. Não, teologia e tal, e reformando. Martim Lutero, o que é que houve? Uma revolução dentro de Martim Lutero. Eu preciso. E botou lá, pregou na igreja católica, as teses, revolucionou. Expulso.
herege e tal. Você que não quer ser chamado por um herege, se você não fosse chamado por um herege para viver o que os céus quer, o avivamento quer, você vai ser chamado no dia do juízo: apartai-vos de mim, maldito. Essas mensagens não estão nas mídias. Essas mensagens não vão ser compartilhadas. Não. Eu vou arquivar, vou compartilhar aqui no meu Instagram. Não, mas não vai ser compartilhado. Não vai chegar em milhões e milhões. Porque não é um evangelho. Um evangelho de motivação. Não, eu estou sentado numa cadeira. A mesa, não estou com o microfone aqui. Não. Né? Não. É tempo da gente compartilhar o que é eterno, o que é vida. O que é vida. Por favor, vocês que são ovelhas, discípulos, busque a vida no Espírito. Não queira bengalas, busque experiências, tenha sede e fome demais pela presença de um evangelho de poder, de um evangelho de cura, de um evangelho de autoridade, de um evangelho de transformação, do evangelho de ministração dos anjos. Queira o que eu posso comer, o que eu posso beber. Onde estão os nazireus dessa geração? Os nazireus. Ah, Deus, o que eu posso fazer, o que eu posso colocar na minha casa, a música e tudo e tal. Você precisa saber isso e não é ensinado. Você não sabe o que é uma incorporação, você não sabe o que é uma possessão, o que é uma irradiação, você não sabe o que é a atmosfera espiritual, emanações, você não sabe o que é a unção verdadeira, o poder verdadeiro, arrebatamento de espírito, misericórdia. Isso aí é misticismo. Ah, meu Deus, está tudo bíblico, cara. É tudo bíblico. Você não sabe o que é viver Cristo. Você não sabe. Mas você sabe sim o evangelho de Roma dentro da igreja, né? Nos padrões, guerra de calendário. Você não sabe o que é guerra de calendário? Está tudo diferente. Por favor, Senhor, nos ajuda. Minha oração é essa. Minha oração é essa. Minha oração é essa, Senhor. Eu vos dei autoridade, poder e autoridade. É tempo dos enfermos ser curados. Alexa, volume 10. É tempo de conquistar territórios. É tempo das entidades entenderem que há uma unção, há uma autoridade. É tempo. É tempo de se movimentar com o reino dos céus. Amém? Se você entende o que eu falei, se você não pegou desde o começo, por favor, assistam tudo, compartilhem, Jesus disse: as mensagens que eu falo é de espírito e vida. Por favor, não fique em um evangelho, não fique em um evangelho de motivação, mas viva o evangelho de poder, cara, de autoridade. Oh! Aleluia! O apóstolo volta aí, né? É isso aí, meu amigo. Aleluia! É algo muito maior. Algo muito maior. Aleluia!
Pai, obrigado, Senhor, por todos esses que estão aí, Senhor. Estão conosco nesse momento, nessa mesa profética. Há um clamor no teu coração. Oh, o céu está querendo, Senhor, liberar um avivamento. Aonde estão as Marias que vão emprestar os seus úteros? Mesmo que perca a sua reputação, mesmo que seja perseguido, mesmo, Senhor, em todo tempo, Pai. Aonde estão os Elias, os Eliseus? Onde estão, Senhor, os Paulo, os Silas? Obrigado, Senhor. Nós pedimos que o Senhor ainda continue insistindo em nós, que o teu poder se aperfeiçoe em nossas fraquezas, que o teu poder se aperfeiçoe em nossas fraquezas. Os olhos do Senhor ainda continuam buscando sedentos e famintos nessa geração, para ungí-los em autoridade e poder. Nós clamamos, Senhor, uma visitação celestial. Nós clamamos uma intervenção, Senhor celestial. Senhor, levanta-nos como homens e mulheres de autoridade, de fogo, uma unção, Senhor, extraordinária para esse tempo. Oh, Espírito Santo, obrigado por cada um, Senhor. Eu agradeço também pela vida do teu filho, o apóstolo Valdo, que ainda continua gerando, intencionando. Obrigado por cada um desses que estão conosco. Nós liberamos nesse momento, se alguém nesse momento está conosco agora, ou vai assistir depois e receber esta oração, eu dou uma ordem agora para toda enfermidade. Se alguém está enfermo, se alguém está doente, eu dou uma ordem agora. Toda enfermidade, espírito de enfermidade, de aflição, espírito de doença, eu dou uma ordem agora, na autoridade de Yeshua, no nome dele, que o poder de cura entre nas plantas dos pés até o alto da cabeça, toque as veias, os órgãos, ou as células, ou em nome de Jesus, saia, que esse corpo receba shalom agora, saia, seja neutralizado toda intervenção, em nome de Jesus, Senhor. Que toda prisão agora seja aberta, em nome de Jesus. E eu dou uma ordem: saia dessa prisão agora, saia dessa prisão, saia desse ambiente baixo, energético baixo, atmosfera baixa. Oh, em nome de Jesus, em nome de Jesus, seja livre, receba shalom agora, shalom no teu corpo, shalom nas tuas emoções, shalom no teu espírito, nada quebrado, nada fora do lugar, nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar, nada faltando, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, eu peço uma onda avassaladora sobre os púlpitos do Brasil, em nome de Jesus. Que se levante guerreiros, leões e não gatos, porque o Espírito de Deus não nos levantou como covardes,
mas como filhos do fogo, autoridade. Eu oro, Senhor, que se levante a voz profética no Brasil. Os que não vão negligenciar a sua posição, que não vão se corromper, que não vão, Senhor, se vender. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não vão se vender, não vão se corromper, mas vão se posicionar nesse tempo oportuno e preciso de um evangelho de poder, de autoridade, e não um evangelho de motivação. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém, queridos. Glória a Deus. Gratidão a cada um que permaneceu, os que vão entrar novamente para assistir. Que o Senhor te dê graça, discernimento para ouvir aquilo que Ele está te comunicando no teu espírito. Que sejamos alinhados a um evangelho de poder e não um evangelho de motivação. Amém? Shalom, shalom. Até mais.